Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação do Santo Evangelho. Hoje vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 ao 13. Marcos 7, de 1 ao 13. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se junto de Jesus e perceberam que alguns discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar da praça, não comem nada sem se lavarem e seguem ainda muitos outros costumes que receberam por tradições a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos, mas tomam refeição com as mãos impuras? Ele disse: o profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem como invalidar o mandamento de Deus para afirmar a vossa tradição. De fato, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoa pai ou mãe deve morrer. Segundo vós, porém, se alguém disser a seu pai ou sua mãe: o sustento que eu poderia vos dar é corbã, isto é, oferta. Não o deixais fazer nada para o seu pai ou sua mãe. Assim anulais a palavra de Deus por causa de vossa tradição que transmitistes, e fazeis ainda muitas outras coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, o evangelho de hoje é bem interessante e importante, logicamente, e ele vai falar com você da mesma forma que falou comigo enquanto eu estava lendo antes, meditando, para poder passar essa mensagem aqui para vocês. Fazendo um leve resumo dessa leitura, Jesus está com seus discípulos ali reunidos e os fariseus, os escribas e os fariseus estão observando como se comporta Jesus e seus discípulos. E eles percebem que os discípulos não lavam as mãos, como diz no Evangelho aqui, no versículo 3, vai dizer que: com efeito, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Ou seja, eles observaram que os discípulos de Jesus lavaram as mãos, talvez alguns, mas não cuidadosamente, porque havia a tradição judaica de que para se comer, para se fazer uma refeição, é necessário lavar as mãos cuidadosamente, que é, segundo a tradição dos judeus, lavar até o cotovelo. Passar a lavar 2 ou 3 vezes, cuidadosamente, parte por parte, mas até o cotovelo. Não simplesmente banhar a mão na água, sacudir, passar a mão no rosto porque está suado e dizer que está limpa. Enfim, e aí já vou resumir para concluir e transferir para o dia de hoje, porque Jesus, quando é questionado por esses fariseus: por que os teus discípulos não fazem isso? Não seguem as leis dos antigos, dos nossos antepassados, a lei judaica. E Jesus diz: bem profetizou, bem disse Isaías sobre vocês, fariseus hipócritas, porque vocês me honram com a boca, mas o seu coração, o coração de vocês, estão longe de mim. Ou seja, se preocupa muito com aquilo que é externo, mas
deixam passar, muitas vezes até despercebido, aquele que é interno, aquele que vem de dentro, aquele que está dentro. Vocês me honram com a boca, mas o coração de vós está muito distante de mim. E quantos de nós estamos preocupados com aquilo que é externo e deixamos de fazer aquilo que é interno, aquilo que é do coração, aquilo que é de Deus, aquilo que é do agrado de Deus? Quantos de nós hoje, por exemplo, na Santa Missa, a gente se preocupa tanto com liturgia, com alguma coisa, com um detalhe, com outro detalhe, com o comportamento do outro, como é que o outro está vestido? Claro que exige um padrão, tanto na liturgia, tem um padrão da liturgia, para estar na missa, para estar na igreja, é necessário, logicamente, um padrão, né, para poder estar bem e participar bem da Santa Missa. Mais um exemplo, e se a pessoa não estiver? O que é que isso vai estar interferindo em mim? Aí às vezes eu acabo deixando aquilo que pode acrescentar em mim, deixando de beber da graça da Santa Missa, para ficar preocupado com coisas externas. Porque a Dona Maria, a Dona Josefa veio com as costas nuas, veio de havaianas, de sandálias, veio de shortinho, o seu José está de bermuda. Eu não conheço nenhum José, nenhuma Dona Maria, nenhuma Dona... Mas só dando um exemplo. Ou Dona Escolástica, que aqui eu já falo sobre a Escolástica, quem é. Mas às vezes a gente se preocupa com essas coisas e deixa de lado aquilo que é sagrado. Porque ali quem é que estava com eles? Jesus. É Jesus quem estava com ele. O que é mais importante para Jesus? É o que vem de dentro, é o que sai de dentro. Mas não aquilo que está de fora. E hoje, como eu falei, eu citei o nome de Escolástica. Hoje a igreja tem como memória Santa Escolástica. E muito raro eu falar aqui sobre a memória dos santos, enfim, né? Eu já vi aqui, enquanto estava partilhando o Evangelho, santos muito importantes, mas que eu não falei. Porém, Santa Escolástica é uma santa que eu não conhecia, mas eu vi Santa Escolástica, acho que o Espírito Santo mesmo me inspirou a buscar. Quem foi Santa Escolástica? De verdade eu não sabia. E fui, enquanto estava preparando essa meditação aqui, procurar quem é Santa Escolástica. E pense numa história bonita. Tem poucos diálogos, tem poucas formações sobre Santa Escolástica, poucas informações, mas do pouco que eu vi é muito. Por exemplo, Santa Escolástica tem um lema, o lema dela que diz assim: quem ama mais, pode mais. Tem a ver com o Evangelho de hoje, né? Quem ama mais, pode mais. Mas um detalhe aqui que eu quero concluir e falar sobre Santa Escolástica. Eu vi 3 ou 4 pontos que eu poderia falar aqui, além do tema dela, além desse lema de vida e de santidade dela, mais um que eu falei, eu preciso partilhar isso com as pessoas, porque talvez você também não conheça. Primeiro que Santa Escolástica, ela é irmã gêmea de um santo muito conhecido, que nós admiramos, temos como exemplo, fazemos orações deixadas por ele, fazemos orações que nos remetem a Cristo, mas inspiradas por ele, e esquecemos às vezes daquela que é a irmã gêmea dele, que também é santa, São Bento. Ela é irmã gêmea de São Bento. São Bento que foi um grande santo, mas depois eu falo sobre ele. Mas olha o lema da Santa Escolástica: quem ama mais, pode mais. E o que eu quero partilhar aqui com você é algo muito simples, mas forte. Certa vez, no dia 6 de fevereiro, lá dos anos de 543, que foi quando ela morreu. Ela morreu no dia 10 de fevereiro, hoje, né? Lá em 543. Mas no dia 6, pouco antes de ela morrer, alguns dias antes, né, 3 ou 4 dias antes, ela recebeu seu irmão lá no convento. Ela era freira. E aí, Bento estava lá com ela, só que no convento tinha um voto de silêncio, né? E Santa Escolástica, ela defendia muito o silêncio, até mesmo para as pessoas que iam lá com devoção, que admirava
o mosteiro, que admirava ela também como pessoa, que ia para lá rezar, que ia para lá fazer algum momento. Vocês já estiverem em algum convento. Acho que todos aqui já passaram por algum convento, seminário, enfim, um mosteiro, alguma coisa. E sabe que silêncio é interessante, que é muito importante. Mas Santa Escolástica ela prezava ainda mais pelo silêncio. E muitas vezes as orações mais fortes dela eram feitas em silêncio. E São Bento, logicamente, sabia disso. E ele foi visitá-la. Certamente ele estava perto da morte, né? Ele foi visitá-la. Inclusive, no filme de São Bento que eu assisti, no finalzinho do filme, tem a parte ele com a irmã dele. Só que eu não maldei, né? Que ela também era uma santa, ou enfim. Porque São Bento é bem mais conhecido. E aí, Santa Escolástica na época, pediu para ele: Bento, fique aqui até o amanhecer. Ainda é cedo, daqui a pouco é tarde, mas não vá não. Fique aqui para a gente conversar mais, para a gente prosear até mais tarde. Vamos prolongar aqui a nossa conversa até amanhã de manhã. E Bento falou: não, eu vou para casa, porque para ele mais forte era respeitar aquilo que é da casa, que é a lei do silêncio. Então ele decidiu sair. Levantou-se, assim como estou sentado, levantou-se e saiu. E aí ela, debruçada, de joelhos, implorou a Deus que ajudasse que o irmão, que São Bento ficasse lá com ela, passasse lá com ela aquela noite. E na mesma hora um temporal. É tanto que o título dessa história diz assim: o milagre que desafiou Bento. E começa uma tempestade muito forte. Naquela época não tinha carro, quer dizer, se tinha, mas Bento não tinha carro. No máximo um cavalinho, né? E aí Bento falou: não vou me molhar. Ficou. E ele percebeu que foi algo que ela causou. E ele falou: minha irmã, que foi que tu fizeste? Castigo de Deus virá sobre ti. Por que fizeste isso? E aí ela disse assim, e aqui eu concluo com a fala dela, que ela disse assim: eu implorei, ou melhor, eu pedi a você que ficasse, mas tu não quis ficar. Então eu implorei a Deus que você ficasse, e Ele fez com que você ficasse aqui comigo. Enfim, quem ama mais, pode mais. Santa Escolástica. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui se você já conhecia Santa Escolástica ou qualquer outra coisa. Valeu!